não pode parar, acaba que tudo isso vira um bolo que no final não sai nada disso, é onde todas as pessoas começam a entrar quase naquele surto psicótico geral, porque a gente não conseguiu separar e olhar um pouco para esses lugares. E, ao mesmo tempo, quando eu venho com o podcast, acredito que vocês com a Lives e com o curso igual o Bruno, o principal disso, que eu acho que a gente partilha exatamente do mesmo sentimento, e acredito que o Gil e o Dani também, que é essa troca de conhecimento. Quando se fala em musicoterapia, muito mais do que a necessidade de produzir, eu preciso produzir para não ficar parado, e isso gerar um processo muito mais caótico, sem uma objetivação dentro de mim, é que a musicoterapia está no momento em que, quanto mais nós partilhamos, não é a Paula, não é o Gil, não é o Bruno, não é a Vivi, não é o Dani. É toda a categoria que ganha. É todas as pessoas que também não são da categoria. São os pacientes, são esses cuidadores, são as famílias. É toda uma rede que tem um ganho nisso. Muito mais do que necessidade de se produzir para não ficar parado ou para dar função ao vazio, a partilha do conhecimento, as preocupações que veio com a pandemia, claro, em relação à saúde, à economia e tudo mais, que a gente sabe como foi e como é, e vai continuar sendo por um bom tempo, mas conseguir colocar esse valor que nós colocamos, que a partilha do conhecimento é a cereja do bolo que o musicoterapeuta tem, que é a empatia por aquele. Falo por mim, que estou começando agora, você já tem anos de carreira, eu estou começando agora. Esse sentimento, acho que a Vivi que colocou no começo também, que a gente está começando agora, como qualquer processo final de formação né? Eu preciso de um norte. Então, empatia para os meus colegas que começam comigo agora na carreira do musicoterapeuta, da musicoterapia, empatia por aqueles que já estão há muito tempo, e essa troca entre os que chegam, que já estão há um bom tempo na caminhada, os que já estão, o que é o bacana de tudo. E eu acho que a empatia é o que a gente mais desenvolve, ou tem que aprender a desenvolver durante esse processo pandêmico, principalmente. Então, pensando num pós-pandemia, que foi a pergunta, mantermos a empatia e entender que essa troca de conhecimento tem que continuar mesmo com a pandemia ter ficado na história. E parar de dançar no escuro com a profissão, né? Os estudantes saberem que existe a profissão. Então, Exatamente. Eu acho que as meninas falaram muito bem, não temos muito o que acrescentar, não, né? Mas aquilo que a Vivi, uma das falas da Vivi, que ela trouxe a questão do poder ter acesso a, eu não vou dizer só a questão do conhecimento, né? De uma maneira diferente, ao estar fazendo alguma atividade, né? Como lavar o prato, ela citou exemplo, então dirigir ao trabalho, mas são as experiências que você está se propondo a vivenciar. Então, mesmo que você fique em casa, não tem nenhuma atividade específica a fazer. Você quer colocar um podcast ali, quer deitar no chão da sua sala, então no seu quarto, quer só ouvir, você não quer assistir. Então, é a experiência que você está ali, né, se colocando a vivenciar. Então, eu acho que isso, sim, eu sempre curti muito. Eu não minto que enfim, em certo momento a gente começa a ler, começa a assistir, a gente para de ouvir mais, né? Essa experiência de rádio mesmo, de dar o alô, olha lá, dá o alô ali, né, e tal. Isso é muito legal, tipo, porque você começa a imaginar aquele ambiente. Você não sabe quem é a pessoa que está falando. Você, tipo assim, você conhece pela voz, aí não sabe se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Muitas vezes você não. E esse mistério é muito legal, né? Então, para mim, isso é a experiência, é a vivência que é impagável, é algo diferente. Então, assim, eu acredito que as pessoas que começaram a experimentar isso vão continuar, entende? Saber que agora que eu não vou ter tempo de ler um livro, né? Mas um audiobook, sim. Então, são tipo de experiência. Talvez, olha, será que eu ler minha vista cansada? O audiobook, para mim, se torna mais fácil. Então, eu consigo ler com um audiobook, fica mais fácil para pegar mais informações. Então, são experiências que você se coloca, né? Então, acho que isso não vai mudar, vai ampliar. Né? E sobre a questão do conhecimento, é isso mesmo, Vivi. Eu acho que eu acho muito mesquinho. Eu sempre falo que a pessoa que se tranca com conhecimento, ele é um assassino de sonhos. Né? Então, assim,
Porque você vai morrer com o conhecimento para você, e outra pessoa precisando desse conhecimento, você pode dar esse conhecimento, você não vai dar, você é um assassino de sonhos, porque essa pessoa poderia crescer muito mais. Então, assim, é isso que eu vejo, sabe? É isso que eu vejo. Por isso que eu gosto de motivar, conversar, acompanhar, trocar informações, né? Isso, em questão de trocar informações, algumas lives já aconteceram pré-pandemia e estão acontecendo demais na pandemia, mas eu acho que não vai faltar pós-pandemia. Possivelmente vai ter aí um equilíbrio maior, porque é óbvio que as pessoas vão estar voltando às suas atividades normais, né, entre aspas, normais, e, e com isso o seu tempo presencial vai ficar realmente mais ocupado, né, pelas suas atividades em si. Consequentemente, o tempo que você iria destinar para ouvir ou para assistir, sentar de frente para o computador, vai diminuir, né? Mas é uma questão de relocar, né, esse tempo. Mas que vai banir, que vai dizimar essas experiências, tá? Não. Massa, viu, galera? Muito bom, muito bom. Eu estava aqui, eu vou tomar liberdade aqui de fazer uma pergunta que não está aqui, mas não é nada de saia justa, não é nada disso. Eu acho que todos vocês, nós também já passamos aqui também, de passar alguns perrengues com a internet, entendeu? Por exemplo, eu não sei vocês, talvez em algum momento vocês foram gravar, fazer algum curso, a internet caiu, alguma coisa que aconteceu. Eu acho que se vocês pudessem falar alguma coisinha assim, bem breve, assim, de alguma coisa que aconteceu. E eu quero emendar uma outra pergunta também. A inspiração, a motivação de vocês para produzir esses conteúdos, se vocês também pudessem falar um pouquinho. Então, um pouquinho do perrengue aí, alguma coisa que aconteceu que vocês lembram aí, que querem contar, e falar um pouquinho daquilo que motiva, daquilo que tem inspirado vocês na produção desses conteúdos. Pode ser? Lá vou eu de novo. Porque realmente, depois de 140 lives, eu estou tão escolada que. Eu acho que essa primeira pergunta é a Vivi, né? Porque live e internet, Vivi, por favor, dê sua contribuição, porque até eu tô aqui escutando que eu quero saber qual é. Então, pois é, e antes disso, no Facebook, eu tenho uma página de humor e tem 1.300.000 pessoas na página. Uau! É. Então, isso motivou também a cara de pau, né? Ó, eu aqui, a convencida, né? Ó, então. Por isso que tem o tal do Não Resistir do Dia. Meu Não Resistir do Dia é uma página, na verdade, que já existe e que tem tudo isso de pessoas. Já aconteceu de tudo lá. Já fui xingada, já fui idolatrada, já teve coisa que passou 1 milhão de pessoas, já coloquei foto que não devia, já aconteceu tudo. Então, diante da experiência... Para tudo, desculpa. O meu não resistiu é de sua autoria? É meu, tá? Desculpa aí, não foi meu. É uma página minha. Trava na beleza! Trava na beleza. É uma página minha, ela existe, foi criada por esta pessoa. Tintim. Sim, eu tenho 1.300.000 seguidores. Convenci minha mãe. Pois é, as pessoas acho que gostam do meu senso de humor, né? E diante disso, vamos para a live. Agora, gente, teve uma vez que eu não vou contar nem com quem, nem com nada assim, mas eu fui gravar uma live internacional uma vez com uma pessoa e eu não gravei. Essa foi a primeira, eu não gravei internacional. É que essa pessoa realmente foi muito legal comigo e fez outra live. Mas eu não gravei. Uau! Eu fiquei tão assustada porque era assim, a live começou comigo achando que iam ter 3 pessoas, minha mãe, minha irmã e minha outra irmã. Né? Mas o meu não resistir do dia, eu também achei que ia ter 3 pessoas só. E eu nunca conto, eu tô nem aí. Aí fui, e aí de repente as pessoas começaram a falar sim, 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 sim. E aí de repente uma pessoa internacional topou fazer, que eu conheço, que a gente troca trabalho na área, etc e tal. E aí de repente eu não gravei a live. Aí eu expliquei para essa pessoa. Falou, não, vamos fazer de novo. Eu, ai, meu Deus do céu, graças a Deus. Aí foi. E aí, por aí foi, já aconteceu tudo. Já aconteceu da pessoa chegar, de pessoas tipo a Margarita Jean. Eu tenho coisa importante assim para falar, para fazer, e aí de repente não pega o celular, não entra.
Aí, de repente, alguém te liga na hora e cai a live, mas não cai. Aí eu descobri, você vai ficando descolado, não cai. Ela só trava, aí trava a live. E aí, de repente, sua gata passa na frente. Aí, de repente, a gata começa a miar, fica com o rabo assim. Tudo. Minha mãe já chegou aqui, eu cuido de mamã, né? Minha mãe já tá uma senhorinha tal, e mãe chegar, mas até aí tudo bem, olha. Então, essa é a beleza da pandemia, faz parte das coisas. Então, o que aconteceu? Já faltaram, já fez tudo. Já aconteceu tudo. Pronto, falei. E o que motiva, inspira esses conteúdos? O que inspira, na verdade, assim, a gente não ganha, todo mundo que está aqui, ninguém ganha um tostão furado. E nem ninguém, se nós estivéssemos aqui correndo atrás de fama, nenhum de nós 5 estaria aqui. Porque nós 5, eu acredito que estamos aqui juntos porque a gente quer conteúdo. O que motiva é isso, nós colocarmos, eu acredito, pelo menos isso, que a força de nós 5 que estamos aqui, e muitas outras pessoas, é colocar a musicoterapia, arteterapia, grafologia, sei lá, colocar as nossas profissões de origem que nós temos, colocar as nossas paixões para frente. Então, creio que seja isso. Certo? Thanks. Muito legal, Vivi. Porque é muito diferente, os meninos, o Gil e o Daniel vai poder falar também, que eu acho que partilha, como é diferente do podcast, né? O relato da Vivi. Porque o rabo do gato, assim, pode até estar passando aqui, mas todo mundo que está ouvindo não sabe disso. Ninguém está vendo. Se a internet falhar, a internet cair, o Zoom parar de gravar... o que você vai fazer? Tá passando na frente, você tá no ar, você acolhe o gato, acolhe a mãe. Aí vai da criatividade do ouvinte para imaginar o que está acontecendo neste momento, porque a gente não vai falar, você vai adivinhar. E aí é muito diferente, porque a internet caiu, a gente edita, né? Nos programinhas Audacity, enfim. A gente vai dar um cortinho aqui, um cortinho ali para tirar o ruído, o telefone que tocou, a mãe que chegou, o gato que pisou no teclado, a internet que caiu. Então, olha como é muito diferente dos universos, dos recursos que a gente tem para disseminar, levar e trocar informação, conhecimento, bate-papo. E isso é muito legal, porque é nessas diferenças que a gente encontra a magia de como o mundo é louco hoje, né? A gente passando por uma pandemia, se sentindo tão vulnerável diante disso, e ao mesmo tempo com tanto recurso tecnológico, a gente está podendo falar sobre isso aqui, à distância, cada um no lugar, e com diferenças de tecnologias gritantes. Assim, o relato da Vivi, a gente não passa isso no podcast. Já ela com live passa muito, né? Então é muito legal essas diferenças. Me inspira muito... Eu me inspiro acho que pelo próprio lugar de quem vai iniciar uma carreira da musicoterapia e por fazer do podcast um lugar muito informal, porque ele é meio um bate-papo mesmo, é isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente está gravando o episódio no mesmo formato que o Gil e o Dani está fazendo, é como eu faço também. A gente está gravando aqui o episódio, olhando um para o outro. Eu acho muito legal assim, os ouvintes saberem disso, que a gente está numa plataforma em que a gente está se vendo, se olhando, trocando essa energia visual para trazer veracidade, para trazer conforto, para trazer esse lugar mesmo, para aproximar os ouvintes desse episódio com bastante carinho, para entender que a gente está realmente junto aqui e que o ouvinte pode não estar nos vendo, mas a gente está passando essa energia o máximo que pode mesmo, sem a imagem visual vinculada. Eu acho isso muito inspirador, o recurso sonoro. Vamos nessa, né? Bom, eu estava aqui, enquanto a Paula estava falando, estava com um olho no peixe e outro no gato, né? Porque, assim, geralmente quando eu estou aqui, o ambiente aqui é uma sala, a qual eu divido com a minha esposa. Também a esposa ela faz as coisas dela e eu faço... E quando eu dou aula, de vez em quando ela presta atenção, uma coisa ou outra. Eu estava aqui pescando os micos que eu fiz, né? Então, assim, são alguns, pessoal, não tem como. Né? Então, quando você vai dando 2 horas de aula, 2 horas e meia, passa slide, tem que aceitar as pessoas entrarem no Zoom e você ler uma coisa, tem que pensar no outro slide, e você fala... Enfim, eu fui dar um exemplo. De uma criança que eu estava estimulando ela a cantar. Aliás, ela verbalizar, né? E estava no período de vocalização ali. E ela trouxe um trecho melódico que lembrou muito
o tema da Casa de Papel, né? É aquele tema lá, aquele tema menor.